Você é corretor de seguros e você, assim como eu, também não gosta de fazer PAP, aquele famoso porta a porta, mas você já ouviu várias pessoas falando que para você ter sucesso, você definitivamente precisa fazer o porta a porta, só que você não se conforma com isso e você quer de repente outras visões, outras possibilidades? Se esse é o seu cenário, que odeia PAP ou que simplesmente não consegue ter sucesso nesse tipo de abordagem, vem comigo que eu vou te contar um pouquinho sobre como eu faço nos meus negócios. Se você quer realmente uma... Ai, tá batendo! Para, meu amigo! O vizinho resolve martelar bem agora. Ok, a gente vira Buda e faz acontecer. Se você, assim como eu, também não gosta muito do porta a porta e quer uma solução, esse vídeo definitivamente é para você. Porém, antes da gente aprofundar esse assunto, eu quero te convidar a se inscrever no nosso canal do YouTube, porque assim o YouTube sempre te avisa quando a gente postar vídeo novo. Se você não estiver pelo YouTube, vai lá, procura Sou Corretor e Agora, clica lá em se inscrever, clica no sininho para você ser avisado sempre que a gente fizer novas publicações. Mas vamos ao que interessa, que é a gente falar aí sobre opções, alternativas no PAP. Mas antes da gente falar aí sobre a solução, eu preciso te explicar por que eu não gosto de PAP, por que eu não me dou muito bem ou o que foi que fez eu não seguir por esse caminho. Vamos lá. Primeiro ponto é em relação à vergonha. Sempre que eu ia fazer a abordagem, fosse na casa das pessoas ou até mesmo no comércio das pessoas, eu ficava morrendo de vergonha. Primeiro que eu ainda não tinha aqueles macetes, eu não tinha ainda musculatura suficiente para poder conseguir tirar muitas vendas. Então, para mim, aquilo era bem complicado, porque eu não sabia como conduzir, eu não sabia como abordar na conversa. Então, a vergonha me dominava e eu não conseguia ter o resultado que é esperado de um vendedor que faz o papel porta a porta. Além disso, eram tantos nãos que a gente recebia e um não porta a porta, para mim, parece ser um não muito mais dolorido do que um não que eu recebo pelo telefone. Então, se eu pego um e-mail, se eu pego uma lista de contatos para eu prospectar ativamente, por exemplo, no telemarketing, para mim é muito mais suave ter o não do cliente ali, do prospect, né? Do que um não no tete a tete, assim, aquilo me doía mais. Então, automaticamente, isso me desmotivava. Então, era um dos pontos que para mim também já não era confortável. Um outro ponto é que para mim aquilo era muito mais cansativo, né? Então, por mais que seja mais fácil ter a relação de pessoas, vamos pensar assim, porque você só vai numa rua e tá tudo bem, você vai seguir aquela rua indo de um porta a porta. Para mim, mesmo aquilo sendo mais fácil de se conseguir os contatos das pessoas, eu preferia gastar um pouco mais de tempo, eu sempre preferi gastar um pouco mais de tempo construindo mailing, construindo listas para prospectar, do que efetivamente ir nesse porta a porta, porque para mim era algo que eu entendia como muito mais trabalhoso e cansativo. Talvez porque os nãos, ele me desanimava muito, então para mim era muito mais trabalhoso eu ir numa rua para prospectar, porque eu tinha muito menos resultado do que se eu trabalhasse no telemarketing. Mas por mais que eu também trabalhasse com telemarketing, ainda não era o meu sonho de consumo, os resultados ainda existiam sim, só que eu não conseguia escalar do jeito que eu acreditava que tinha que ser. Os resultados não vinham na proporção que a gente tinha que eu entendo que tinha que ser. E foi um dos motivos pelo qual eu não aprofundei, que é a questão da escala. E quando a gente está no PAP, a gente está fazendo a venda no 1 a 1. Quando a gente vai, por exemplo, para o marketing digital, lá no marketing digital a gente consegue abordar e trabalhar um leque de pessoas simultaneamente. Enquanto que eu vou no PAP, eu estou trabalhando no 1 a 1, eu estou sendo um corretor 1 a 1. E quando eu percebi que o PAP não era para mim,
eu comecei a testar outras coisas, eu comecei a fazer de outras formas, tanto que eu me identifiquei até que um pouco com o telemarketing. No telemarketing eu desenvolvi algumas coisas, só que ainda assim meu resultado não era assim o melhor do mundo. Só que ali eu comecei a ter visões que existem vários tipos de possibilidades de você prospectar. Você pode trabalhar com indicação, você pode trabalhar com o próprio telemarketing, você pode fazer parcerias, você pode ir para a internet. A internet veio um pouquinho depois de eu entender esse cenário. E também o porta a porta, só que para mim eu já tinha descartado o porta a porta. Então eu estava numa situação onde eu ia trabalhar ou com parceria, telemarketing, pedido de indicações para quem já era cliente, e ali eu comecei a estudar e a entender quais as possibilidades que atendiam os meus objetivos, que atendiam as coisas que eu gostava de fazer, que me dava o poder de escala, que me dava a possibilidade de ter mais e mais vendas. Foi aí que eu me deparei realmente com a internet. E aí, quando a gente fala de internet, eu percebi que mesmo dentro da internet existem várias formas da gente fazer a mesma coisa. Porém, a internet, ela me dava alguns elementos que eu considero primordiais para quem quer vender muito mais. Primeiro, sabe aquela persuasão que quando você está na frente do cliente porta a porta, você tem que elevar o nível de consciência dele de forma rápida para que ele possa te dar ouvidos e queira comprar de você? Coisa que também acontece no telemarketing, mas ali no PAP é algo tete a tete, né? Aquela energia do frente a frente. No digital, quando a gente fala do mundo virtual, do mundo da internet, a gente consegue fazer isso através de conteúdos. E muitas vezes a gente fala assim, Cláudia, mas eu não gosto assim de criar vídeos como você, eu não gosto das câmeras. Gente, existem inúmeras formas de a gente criar conteúdo. Pode ser em texto através de um blog, pode ser através de um e-book, pode ser através de uma página de Instagram. Existem N formas que você pode construir conteúdo e fazer com que estes conteúdos elevem o nível de consciência do seu cliente para ele entender que ele precisa daquilo. E quando ele perceber que ele precisa daquilo, ele chega num ponto mais quente, onde ele vai para o próximo passo, que é pedir cotação e tudo mais. Sem contar que a internet também te possibilita trazer clientes já quentes. Então você pode trazer o cliente frio de diversas formas, elevando o nível de consciência dele, ou trazer o cliente já quente, e aí você já entra no nível de negociação e fechamento. Dá para trabalhar dessas duas formas. A diferença é que quando você vai trabalhar com um cliente já quente, você vai estar concorrendo provavelmente com outras pessoas. Quando você está trabalhando com um cliente mais frio, para evoluir o nível de consciência dele, a concorrência ali é menor. É como eu gosto de dizer, ali você está nadando no oceano azul. E quando eu percebi que eu podia escalar muito mais com a internet, com os mesmos esforços que eu tinha antes, para mim aquilo se tornou muito melhor, porque eu consigo atingir muito mais pessoas com um volume de hora-homem trabalho, vamos pensar assim, menor, porque eu redijo um e-mail, eu redijo um conteúdo, eu gravo um vídeo que ele vai chegar a milhares e milhares de pessoas, enquanto que se eu fosse atingir essas mesmas milhares de pessoas, eu teria que estar indo lá no porta a porta, no 1 a 1. Mas a verdade é que não importa o que é melhor para sua corretora. Todo corretor, ele precisa ter uma estratégia de venda. Para mim, o porta a porta não serve, mas pode servir para você como serve para muitos. Mas todo corretor, ele precisa obrigatoriamente de uma estratégia. E por que isso? Porque aquele corretor que não tem estratégia, definitivamente ele vai perdendo carteira se ele já tem alguma, porque nas renovações ele perde e não está oxigenando, trazendo clientes novos. E ele está perdendo fatias e fatias de mercado. É só você comparar. Aí na sua corretora, todos os meses, você está acompanhando o crescimento do mercado? Se o mercado cresceu 10, 12%, você cresceu esses mesmos 10, 12%? Se a resposta for não, significa que você está perdendo fatia de mercado para outra pessoa. Então, seu marketing share, ele automaticamente está sendo reduzido em comparado com o volume do mercado, ou seja, sua corretora está cada dia menor. E aí, muitas vezes, os corretores me perguntam, Clau, ou quem pensa em entrar nesse mercado,
perguntou assim, Clau, você acha que a profissão de corretor de seguros vai morrer? Você acha que corre o risco de o cliente não querer mais, da seguradora não querer mais? E a verdade é que, infelizmente, para alguns corretores, sim, a corretora vai morrer. Mas não porque a profissão vai morrer, porque existem algumas particularidades que isso pode acontecer. Talvez alguns poucos corretores é que vão se sobressair nesse mercado e perdurar ainda por muitos anos. Então, se de repente você quiser, quero te fazer um convite. Aqui embaixo eu vou colocar para você o link de um workshop que eu fiz, onde eu falo justamente sobre isso, onde eu falo do perigo do corretor de seguros morrer, como que o corretor de seguros pode evitar que a corretora dele vá sumir dentro desse mercado, como ele faz para que o cliente final fale quero você ou a seguradora fale quero você, porque existem algumas coisas que o corretor precisa virar de chave. E aí nesse workshop eu conto e eu falo justamente a minha visão sobre esse cenário. Então vai aqui embaixo, estou colocando esse link para você, clica aqui, vai assistir lá, eu tenho certeza que você vai gostar bastante e vai, quem sabe, dar alguns insights para você ir aí para um nível diferente, quem sabe uma escala diferente, porque ali eu falo muito da minha visão e do como eu faço nos meus negócios. Para esse nosso vídeo é isso e eu vejo você no próximo vídeo. Um forte abraço e tchau, tchau!